Qual é a página, Gil? 42. 42? 142. Ah, tá. Deixa eu puxar aqui. 142. Opa, passou. Cento e quarenta e dois. Deixa eu ver que página é essa aqui. 53. Agricultura. Já passei. Cento e quarenta e um. Agricultura é? É agricultura. Pronto, aqui. Pronto, tá aí. Aí, eu vou fechar aqui o microfone que eu estou dando aula de inglês, viu? Qualquer coisa é só falar. Tá, agricultura. Logo após o período das conquistas, as colônias espanholas passaram a praticar também a agricultura em grandes propriedades, chamada haciendas, especialmente nas regiões da América Central e Antilhas. A pecuária também foi introduzida no México e na região do vice-reinado do Prata. Os indígenas desligados de suas comunidades e os mestiços, nascidos sobretudo dos casamentos entre brancos e indígenas, passaram a trabalhar nas fazendas. Alguns deles eram arrendatários. É? Tá bom, daqui a pouco a vovó conversa, viu? Arrendatários ou parceiros dos proprietários maiores. Outros, em troca do trabalho, recebiam um pequeno lote de terras para subsistência. Em geral, esses trabalhadores não recebiam salário, contraíam dívidas que jamais conseguiam pagar nos armazéns pertencentes aos empregadores e acabavam vinculados aos haciendas por período indeterminado. Então, arrendatários, pessoas que arrendam as terras e outros. Então, ele está falando sobre agricultura, que no período das conquistas das colônias espanholas, passaram a praticar também agricultura em grande propriedade, que eram chamadas de haciendas, que é especialmente nas regiões da América Central e Antilhas. Pecuária foi introduzida no México e na região do vice-reinado do Prata, que era o Rio, né? Os indígenas desligados de suas comunidades e os mestiços, esses mestiços nascidos sobretudo do casamento entre branco e indígena. Aí passaram a trabalhar nas fazendas. Alguns deles eram arrendatários. Então, pessoas que tinham um pouco de terra, né? Ou parceiros dos proprietários maiores. Outro, em troca de trabalho, recebia um pequeno lote de terra, né? Para a sua subsistência. Então, esse pequeno lote de terra, sua subsistência, plantar o que eles queriam, né? Para plantava e mesmo ali mesmo eles poderiam vender, consumir, né? Em geral, esses trabalhadores não recebiam salário, contraíam mais dívidas, né? Que às vezes não conseguiam nem pagar o armazém do empregador. Quer dizer, o dono dessas terras, as pessoas trabalhavam para ele, não tinham direito, assim, tinham direito sim, a um pedaço de terra para eles plantarem, né? Então, cadê Marconildo? Para a gente passar para outra página. Marconildo, por favor, passa para outra página. Colonização portuguesa. Obrigada. Então, a colonização portuguesa. Entre 1500 e 1530,
A principal atividade econômica dos portugueses na América foi a exploração do pau-brasil, realizada nas áreas litorâneas, em troca de ferramentas de metal e outros utensílios e adereços. Os indígenas abasteciam os navios portugueses com a madeira que era comercializada na Europa. No início, os portugueses estavam mais interessados no comércio de especiarias orientais, que davam lucro extraordinário. Com o tempo, as ameaças da ocupação estrangeira do litoral e a diminuição do comércio oriental com as Índias alteraram a relação dos portugueses com a colônia. Em 1531, desembarcou aqui Martim Afonso de Souza para explorar, defender e colonizar as terras da América, que logo se tornariam parte importada do Império Colonial Português. No ano seguinte, Martim Afonso fundou a Vila de São Vicente, a primeira população portuguesa na América. Ali, os portugueses introduziram a cultura da cana para produzir açúcar, um produto de alto valor comercial na Europa. Marconildo, tu passa adiante por ler, terminar a leitura. Isso, obrigada. Obrigada. Em 1530, sim. Aí no ano seguinte, Martim Afonso fundou a Vila de São Vicente, a primeira população portuguesa na América. Ali os portugueses introduziram a cultura da cana-de-açúcar para produzir açúcar, um produto de alto valor comercial na Europa. Essa atividade econômica foi facilitada pela experiência que eles já tinham com essa cultura nas ilhas atlânticas da Madeira de Açores. Vamos ver o que é o escambo. Então, passando adiante, o que tu quer? Não, pode ver só. Sim, Marconildo, tu passa a página aí adiante mais, para a gente ler o que é escambo. Então, já nos primeiros contatos com os habitantes do continente americano, os portugueses iniciaram o escambo, troca de produtos e serviços dos indígenas por mercadorias. Um navegador francês chamado Binot de Conneville, que esteve na colônia entre 1503 e 1504, afirmou em seus relatos da viagem que os indígenas trocavam diversos artigos que interessavam aos europeus, como peles de animais, plumagem, madeira e etc. Pentes, facas, machados, espelhos, miçangas e outras bugigangas, quinquilharias e coisas do baixo preço. Aos olhos dos europeus, aos olhos do europeu, parecia um absurdo que os povos nativos aceitassem objetos de pouco valor com troca de objetos valiosos na Europa, como o pau-brasil, mas essa troca, aos olhos dos indígenas, tinha outras lógicas. Se para os europeus, espelho ou machado de metal não representavam quase nada, para os indígenas eram objetos úteis, valiosos, que eles não sabiam fabricar. Por sua vez, não parecia mais incompreensível que os europeus fizessem uma longa e arriscada viagem para obter uma simples madeira usada para tingir tecidos de vermelho. Não ocorria aos próprios portugueses questionar-se. Para os nativos, o seu comportamento também não poderia ser visto como tolo e sem sentido. Certo? Aí a gente vai para a página a colonização inglesa. Colonização inglesa, viu, Marconildo, por favor? Página, colonização inglesa, viu, Marconildo? Marconildo?
Isso, obrigada. A primeira tentativa inglesa de ocupação da América do Norte ocorreu entre 1584 e 1585, sob o reinado da Rainha Elizabeth I, quando o explorador Walter Helene fundou a colônia de Virgínia. A iniciativa, porém, não teve sucesso por causa dos inúmeros ataques dos nativos aos invasores. Ainda assim, a chegada de europeus à região e o contato com populações locais provocou, como no restante da América, enormes baixas na população nativa, devido à guerra ou à epidemia de varíolas. A partir do século XVII, a colonização inglesa ganhou novo impulso, com a fundação das companhias do comércio britânico, com a Companhia de Londres e a Companhia de Plymouth, que favoreceram a fundação de novas colônias na América. Nessa época, muitos puritanos... Marco Nilton, por favor, passa a página aí para eu terminar de ler. Isso. Obrigada. A partir do século XVII, a colonização inglesa ganhou novos impulsos, com a fundação das companhias do comércio britânicas, com a Companhia de Londres e a Companhia de Plymouth, que favoreceram a fundação de novas colônias na América. Nessa época, muitos puritanos ingleses foram para a América, fugindo de perseguições religiosas. Juntou-se a eles um grande número de pessoas empobrecidas pelas profundas transformações econômicas decorrentes do declínio do sistema feudal. Entre essas transformações, destacava-se o cercamento das terras comunais, que eram cultivadas pelos camponeses na Idade Média. Essas terras se tornaram particulares e destinadas, sobretudo, à criação de ovelhas para a produção de lã. A população rural perdeu seu meio de subsistência e migrou para áreas urbanas mas muitos não encontraram empregos nem abrigo que o motivou a emigrar para a América do Norte. Se vocês estão percebendo, isso é uma revisão, viu, gente? Porque esse assunto, eu não queria passar assunto novo, eu falei até com o Marco Nilton, que eu ia fazer revisão, porque eu não ia passar assunto novo por causa da prova. Aí, como esse assunto é de prova, eu achei melhor a gente revisar e a gente fazer o exercício bem feitinho, viu? Mas, só vou ter assunto novo semana que vem, viu? Com a graça de Deus, porque eu falei já com o Marco Nilton. As primeiras colônias, os imigrantes que deixaram a Inglaterra em busca de uma vida mais segura e próspera no continente americano, dirigiu-se especialmente para a parte setentrional, a área que ficou conhecida como Nova Inglaterra, e para o centro da costa atlântica. Nesses locais, eles fundaram as 3 primeiras colônias anglo-saxônicas. Nas colônias inglesas do norte e do centro, a atividade agropastoril era feita em pequenas propriedades, com mão de obra livre, assalariada, visando a subsistência ou a produção para o mercado interno. Essa região teve um desenvolvimento comercial e manufatureiro considerável. Nas colônias inglesas, ao sul, estabeleceu-se principalmente um sistema de plantação em vasta área denominada plantation, no qual uma aristocracia branca explorava o trabalho dos africanos escravizados. Então, era o tabaco, o algodão e o anil. Eram cultivados e exportados para a Europa. Essas 3 colônias da América do Norte, localizadas nas costas atlânticas do continente, deram início aos atuais Estados Unidos da América. Então, aqui tem dizendo, plantation é sistema de grandes propriedades trabalhadas por meio de obra africana escravizados e contrato na produção voltada para a exportação. Próxima página, Marco Nilton, por favor, viu? É o mapa das 3 colônias.
Isso. Então, aí tá as 3 colônias inglesas do século XVIII. O de verdinho, esse pedaço verdinho, as colônias do norte, são as colônias do norte, certo? Aqui, ó, tá vendo? Pensilvânia, Nova York. Então, é o de verdinho, as colônias do norte. O cor de laranja, as colônias do sul. O roxinho era a ocupação britânica até 1700 e o amarelo, a ocupação britânica até 1760. Aí ele disse que no mapa é possível observar as áreas de ocupação britânica na América ao longo da colônia do século XVIII. Além disso, de mostrar as áreas das colônias do norte e do sul, seus respectivos nomes, certo? Então tá os nomes dela aqui tudinho, ó. Carolina, e por aí vai. E eu vou pedir um exercício depois, esse nome de colônia, das colônias. Aí tem, vamos construindo conceito. Pode passar a página adiante. Vice Marconildo, construindo conceito. E essas colônias na outra, na aula que a gente já viu. Max Suster, Newshab, Max Suster, F. Island, Connecton, Nova York, Nova Jersey, Delaware, Maryland. Então, são o nome das 3 colônias. Marconildo, passa aí, por favor, construindo conceito. Isso. Aí nós temos construindo conceito, as colônias de exploração e colônias de povoamento. Durante muito tempo, houve uma discussão entre pesquisadores sobre os tipos de colonização da América. 2 expressões, então, eram bastante utilizadas, colônias de exploração e colônias de povoamento. De acordo com essa visão, os ingleses teriam estabelecido colônias de povoamento na América do Norte, em oposição aos espanhóis e portugueses, que teriam fundado colônias de exploração. No restante do continente, contudo, essa explicação não teve em conta inúmeras particularidades presentes no desenvolvimento colonial do continente. Tanto na América Ibérica como na América Inglesa, existem núcleos de povoamento pequenos vilarejos construídos em torno das fontes militares, região portuária e zonas de plantio. Assim como sob o domínio inglês e sob o domínio ibérico, foram comuns as atividades agrárias destinadas ao mercado externo, como mão de obras escravizadas e produção econômica voltada para o consumo da população colonial. A diferença entre o domínio colonial ibérico e o inglês da América foi, de certa forma, a interferência dos governos metropolitanos no processo de colonização. As coroas espanholas e portuguesas logo implantaram nas colônias estruturas administrativas e militares. Na América Inglesa, ocorreu uma situação diferente. No século XVII, as agitações políticas na Inglaterra afastaram a coroa britânica de uma fiscalização colonial intensa e que Marconildo tem que passar mais um pouquinho a página para terminar a leitura. Isso, obrigada. Tanto quanto na explicação levaram, quanto a particulares, deixa eu ver. Tanto na América Ibérica, eu já li isso aqui, quanto na América existia. A diferença entre o domínio colonial ibérico e o inglês, América, foi, de certa forma, a interferência dos governos metropolitanos no processo de colonização. As coroas espanholas e portuguesas logo implantaram nas colônias estruturas administrativas e militares. Na América Inglesa, ocorreu uma situação diferente. No século XVII, as agitações políticas na Inglaterra afastaram a coroa britânica de uma fiscalização colonial intensa
o que possibilitou aos colonos viverem sob uma liberdade política e econômica, que não ocorria mais colônias ibéricas. A exploração dos recursos naturais e a produção de manufatura puderam ser desenvolvida sem o controle da administração metropolitana. Então, isso aí foi um conceito, um conceito sobre as colônias e a exposição das colônias do povoamento, o que aconteceram no povoamento. Vamos para a colonização francesa e holandesa. Depois daí a gente vai fazer exercício, certo? Página 146. E o Marcondes, por favor. Obrigado. Então, colonizações francesa e holandesa. Franceses e holandeses criaram no século XVII companhias de comércio, cujo objetivo era estimular a ocupação de terras americanas. Dessa maneira, eles buscavam usufruir do vantajoso comércio colonial. Os franceses ocuparam a região que hoje corresponde ao nordeste do território canadense, fundado em 1608, a cidade de Quebec. A principal atividade dos colonos era a caça de animais para obtenção de pele e a agricultura de subsistência. Posteriormente, eles ocuparam a foz do rio Mississippi, fundando ali a colônia da Louisiana, que mais tarde faria parte do território estadunidense. A Holanda, por intermédio da Companhia de Comércio das Índias Orientais e da Companhia de Comércio das Índias Orientais e a Companhia de Comércio das Índias Ocidentais, controlou grande parte do comércio de produtos coloniais, transformando-se no século XVII em grande potência marítima comercial da Europa. Interessados no domínio colonial americano, os holandeses fundaram em 1623 um povoado chamado Nova Amsterdã, que tempos depois passou ao domínio inglês e se transformou na cidade de Nova York. Tanto os franceses quanto os holandeses fundaram colônias também nas Antilhas e na região das Guianas, na América do Sul. Ocuparam ainda, temporariamente, parte do território da América Portuguesa, como o Rio de Janeiro, Pernambuco e Maranhão. Bem, aí aqui a gente está vendo o domínio colonial da América no século XVIII. Está vendo? Ó, Louisiana, que a gente vai falar aqui, ó, tá vendo? Louisiana. Depois nós estamos em Quebec também, que a gente viu, e as 13 colônias ficavam aqui nesse roxinho, onde a gente viu as 13 colônias. Nova Espanha aqui embaixo. Então, Marcondes, passa mais adiante o mapa. Isso. Não pode passar mais um pouquinho para ver, que isso aqui a gente já viu Louisiana, isso, aí. Pronto, aí aqui a gente tem um domínio português, tá vendo? O território britânico em 1763, que foi aquele roxinho que nós vimos. Território francês também, que passou lá, que tinha Louisiana. O território espanhol também era aquele de baixo verdinho, mais para aqui para baixo. Oi. E agora? Não vai perder a aula dela. Aí depois eu vejo isso, depois eu vejo. Não, e o território... Pronto, tá bom. O território, depois a gente fala. O território espanhol, né? E o território holandês. Ai, meu Deus do céu, hoje tá aqui, tá. Aí vem o território inexplorado, né? Que era o branquinho. E o território francês até 1763. E o território francês também até 1763, que foi... Meu Deus. Aí tem o continente americano, foi colonizado pelas metrópoles europeias, atraídos pelas riquezas que poderiam conseguir na exploração do Novo Mundo. Então, esse Novo Mundo, a gente também viu em outra leitura, que foi quando
Cristóvão Colombo esteve aqui, né? E ele falava muito nesse novo mundo. Então, olha só, o que que a gente vai fazer? A gente vai fazer o exercício. Aí, ontem nós paramos no exercício que foi sobre... Vocês, por favor, peguem aí as... Oh, meu Deus. Vocês, por favor, peguem aí os cadernos. Vamos ver onde a gente parou nos exercícios, para a gente continuar. Caso eu tenha que fazer, eu peço, viu? Para a gente continuar. Por favor, quem vai se habilitar para dizer onde eu parei, para não fazer de novo. Professora, Oi? Quem vai dizer... parou na questão 11, que era escambo. O que era escambo, não foi isso? Foi. Pronto. Então, como está quase terminado, esse exercício desse assunto, eu acho que eu vou fazer, eu pedi a Marconildo para a gente fazer uma revisão. Vice Marconildo, será que seria possível a gente fazer essa revisão? Porque eu terminei em escambo, aí está quase esse assunto mercantilista e colonização da América, eu fiz quase todos os exercícios dele. E essa revisão está bem que eu fiz sobre a atuação do mercantilista, as características do mercantilista, o que era metalismo, eu fiz tudo isso. Então faz a revisão lá em cima. Aí, Marconildo, olha, aí eu estava pensando assim, será que é possível a gente fazer um exercício por menino daqui dessa página aqui, ó, do Estado absolutista europeu? Sim, é página a partir de que página aí? 110, porque aquele assunto eu terminei todo, página 110, é possível? Se não for... É. Porque eu fiz aqui, porque ele já tem bem 11, ele já tem várias questões sobre aquele assunto. Aí tá bem, sabe? Tá bem detalhadozinho. Como esse assunto, o Estado absolutista europeu, vai cair na prova, aí eu fazia, né? Uma revisão, né? Deixa eu só pegar aqui, 110 na página, Página 110. Tem 124 ainda. Cento e 18. Lembrar que quem for estudar, quem não tiver livro, aliás, a matéria que não tiver livro, o livro está aqui no Google Sala de Aula, viu? Aham. 110. 110? Sim. Dá para dar? Tá. Espera aí que eu tô... 115. Eu acho que agora vai. Eu acho que agora é essa aqui, essa página. 100 e... Vamos lá. Aqui. Isso, porque... Então, vamos começar o exercício. Tem 8 minutos para a segunda aula, viu? Tá certo. Então, vamos fazer o exercício. Então, vai ser a partir daqui, a partir do século X, os reis começaram a deixar... Eu vou fazer a pergunta, viu? Vou só dar uma introdução aqui. Entre os séculos, aí eu vou para cá, para esse parágrafo. Entre os séculos 15 e 17, a progressiva intensificação dessa forma de governo e de conduzir as políticas... Não estou fazendo pergunta ainda não, estou só lendo, viu? Não, é rapidinho. Vai ser Sim. outro ou vai ser um novo Não, questionário? você pode botar, tipo assim, exercício somente. Por quê? Porque aquele outro eu já terminei praticamente. A última não foi escambo? Aí eu terminei. Aí a gente vai fazer desse aí, que é o Estado absolutista europeu. Se quiser botar o título, exercício do Estado absolutista europeu. Se você quiser botar o título... Pronto. E diga. Pode falar agora. Posso começar, né? Então, vamos a... Aí, escuta, então eu vou ler aqui para vocês verem o que é que eu estou lendo para a gente fazer algumas perguntas daí, do Estado absolutista europeu.
Aí a gente vai. A partir do século X, os reis começaram a deixar de ser figuras quase simbólicas e buscaram conquistar cada vez mais poder, apesar da resistência e da força dos poderes locais nobres da igreja. Ao longo da Baixa Idade Média, vários monarcas europeus. Então, isso aí estou só lendo a introdução. E de onde eu vou tirar essa pergunta? Eu vou dizer assim: entre os séculos XV e XVI, a progressiva intensificação dessa forma de governo e de conduzir política tornou-se característica do reino da Europa, ficando conhecida como regime absolutista ou antigo regime. Aí eu vou perguntar assim, como ficou conhecido? A pergunta vai ser assim, viu? Como ficou conhecido? Um minuto, professora, rapidinho. Já? Posso continuar? Pode, professora. Número 1, né? É o número 1. Certo. Como ficou conhecido? Conhecido. O regime absolutista ou regime antigo? Certo. Aí vai, aí vai ver a resposta aí no texto. Tá no texto. Como ficou conhecido? Regime absolutista ou antigo regime? O regime, o quê, professora? Regime absolutista ou antigo regime? Tá aqui esse de negrito aí, tá vendo? A resposta está no texto, né? Ah, acharam? É de cima para baixo, né, professora? Quando eu fiz, aqui não tem ficando conhecido. Aí o que é isso? Entre os séculos 15 e 17. Viu? Tá vendo aí? Sim. Achou? Sim. A resposta é regime absolutista ou regime antigo? Não, a pergunta é essa. Como ficou conhecido esse regime absolutista ou regime antigo? O que você vai fazer? Você vai dizer, entre os séculos XV e XVIII, a progressiva intensificação de forma de governo. Era um tipo de forma de governo. E de conduzir a política tornou-se característica dos reinos da Europa. Você vai botar até Europa. Que se era uma forma de governo, viu? Certo. Entendeu? É até Europa, é? É até Europa.
Terminaram? Sim. Não, calma. A aula já vai cair. Já? Falta 1 minuto. Aí quando ele vier, eu vou mandar ele passar para outra página. E aí, já terminaram as respostas? Sim. Então, aí se ele for Viu? passar, já... Vai cair para segundo, eu vou mandar o segundo link, viu? Para a gente terminar. Certo. Aí quando for o segundo link, já é outra página, viu? Certo, então eu vou encerrar aqui, viu? Certo. Mandar o link.